Aleluia. 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 Vamos orar em línguas. Deixa sair a adoração espontânea dentro de você. Oh, ele mananda-lhe Solamana shikatia celeboriora bakula bashene yelevi yalala yoshi yalala kadalashi onala yasiandala oh yalala sianele manasi lo corrala yarebadio Elena nasceu. Santo é o teu nome, Senhor. Que os céus se dobrem, que os céus silenciem diante dos louvores da tua igreja nessa noite. Que o Senhor receba o incenso, o aroma suave, e sobe diante da tua face nesse lugar. E em todo lugar que o teu nome é exaltado nesse dia. Senhor, abre os céus, contempla a terra novamente, Pai, e libera o teu favor sobre os homens. Traz, Senhor, novamente a voz impetuosa do teu Espírito Santo. Espírito Santo, reaviva a tua obra, Senhor, em nosso meio. Reaviva a tua obra, Senhor, nesta geração. Reaviva a tua obra, Senhor, nos quatro cantos da terra. Que venha, Senhor, sobre toda a terra uma atmosfera da presença toda poderosa do Senhor. Oh, Senhor, nós clamamos, mesmo em meio às circunstâncias que são contrárias, Senhor, são esses os momentos que você separa para manifestar a tua glória como nunca antes homens viram. Aleluia. Quantos aqui são mineiros e capixabas de nascença? Mineiros? Quantos aqui são mineiros? Não tem nenhum mineiro aqui, gente? Oh, aleluia, estou vendo aí. Capixabas, Espírito Santo, estou vendo aqui. Eu vou pedir que os mineiros e capixabas subam aqui agora. Vamos lá, rápido, mais rápido que você puder. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a igreja de Jerusalém, depois do derramar do Espírito, e você pode imaginar a alegria que estava presente naquela comunidade,
onde o Espírito Santo havia se derramado. Naquele mesmo dia, mais de 3.000 pessoas confessaram a Jesus, se tornaram discípulos de Cristo Jesus. O êxtase, a alegria, o gozo era certamente muito grande na igreja. Mas quem disse que a manifestação do Espírito é apenas, ou tem como propósito apenas nos trazer alguns espasmos de alegria, senão para gerar em nós uma responsabilidade por aquilo que Ele é. Porque a Bíblia diz que poucos dias depois veio uma grande perseguição sobre todos aqueles que um pouco antes estavam cheios do Espírito, cheios de Deus, cheios da presença do Senhor, e veio uma perseguição. Os apóstolos foram presos, levados à cadeia, foram ali machucados. Mas a palavra de Deus diz que havia na igreja incessante oração. Nós não podemos talvez necessariamente mudar as circunstâncias ou mudar os tempos. Os dias são maus, não tem como. Mas a gente pode viver como filho de Deus em meio aos dias maus, Vitor. A gente pode prevalecer em meio a essas circunstâncias. Mas tudo isso vai decorrer da nossa vida de oração. E oração está conectada a uma vida cheia do Espírito. Quem está cheio do Espírito vive uma vida de oração. O inverso é verdadeiro também. Por isso que a palavra diz que a igreja orava. E quando os apóstolos foram libertos, eles voltaram para estar novamente no meio da igreja. E sabe o que eles fizeram? Eles não ficaram assim, choramingando um com o outro, estamos passando por problemas. A palavra diz que eles se alegraram por serem dignos de passarem circunstâncias difíceis. E eles oraram e pediram: Senhor, dá-nos mais poder, para que a gente possa passar e ficar de pé, permanecer de pé em meio a essas circunstâncias. Deus ouve as nossas orações. E a Bíblia diz que estando eles a orar, tremeu aquele lugar. O lugar foi sacudido. Deus não entrou silenciosamente. A manifestação do Espírito não entrou silenciosamente naquele lugar. A palavra diz lá em Atos capítulo 4 que aquele lugar tremeu. E mais uma vez, aqueles homens que já estavam com essa intrepidez, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. Quantos daqui estão cheios de Deus? Quantos aqui estão entusiasmados? Entusiasmado não é apenas um apelo natural, né? Entusiasmo é uma junção de duas palavras gregas. En, dentro, e teos, Deus. Enteos, cheio de Deus. Enteos, entusiasmado. Entusiasmo. Então uma vida entusiasmada é uma vida cheia de Deus. A alegria do Senhor é a tua força. E nós temos acompanhado pelos noticiários aquilo que está acontecendo na nossa nação, nesses dois estados, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Por números mais baixos, aproximadamente 25.000 pessoas estão desabrigadas. 25.000 pessoas. Mais de 2 dezenas de cidades em calamidade pública.
ou seja, sem condições de funcionar as estruturas básicas. E isso estamos falando algumas horas de distância do nosso Rio de Janeiro. Eu chamei aqui os irmãos os capixabas e os mineiros, né? Estão separados aqui, né? Os capixabas estão todo mundo desse lado aqui, é isso? É capixaba e mineiro. Tá bom, fica junto mesmo, né? Então nós vamos levantar um clamor agora, para que haja um sacudir de Deus, no sentido da sua misericórdia e da sua compaixão sobre tantas famílias que estão passando por momentos muito difíceis nesse momento. Há ambientes de caos nas cidades, há saques acontecendo, porque as pessoas querem comer e não tendo o que comer, e aqueles que se aproveitam também da situação e vão saqueando o comércio, e vai se estabelecendo um caos. Vamos clamar a Deus nessa noite, sim ou não, irmãos? Vamos clamar a Deus. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós vamos estender as mãos. Eu queria que capixabas estendessem as suas mãos sobre mineiros e mineiros sobre capixabas aqui em cima, ok? Vamos estar profeticamente intercedendo uns pelos outros. Isso, procura um mineiro, procura um capixaba. Se ficar diferente aí, não importa, nós vamos estar orando juntos, em nome de Jesus. Vem cá, meu profeta Roger, vem cá, minha profeta Kete, suba aqui, pegue o microfone, nós vamos interceder ao Senhor. Eu queria que você se juntasse aí com mais alguém e você se personificasse, alguém como que do Espírito Santo ou de Minas Gerais, e a gente pudesse interceder. Talvez você tenha familiares nessas cidades, e nós vamos clamar aos céus. Levanta a sua voz, quero que você começasse a levantar a sua voz e pedisse a misericórdia do Pai sobre as cidades de Minas Gerais, do Espírito Santo, que estão sendo assoladas dia após dia, semana após semana, por essas chuvas intensas, torrenciais. Tu és um Pai de amor. Tu és um Pai de infinitas misericórdias. Nós Tu és o Pai de infinitas misericórdias. Nós clamamos, Senhor, pelos O Senhor enviou o teu Filho para o mundo, para que todos o conhecessem e tivessem uma vida plena e abundante nele. Tu és um Pai de amor. Tu és um Pai de amor. Tu és um Pai de misericórdia, cheio de bondade e cheio de graça. O que está acontecendo no mundo não é porque o Senhor deseja, mas é pela ação do homem. Mas nós repreendemos na autoridade que está acima de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Nós paralisamos essa ação maligna, essa tempestade, essas enchentes nesses lugares, no Espírito Santo, em Belo Horizonte, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Amém. Para que o teu nome seja glorificado entre todos esses lugares, nesses estados. Nós glorificamos o teu nome. Nós glorificamos o teu nome e damos uma ordem: que cesse as enchentes, amém, que cessem as tragédias, para que o teu nome seja levantado, para que o teu nome seja glorificado entre o nosso Brasil, para que todos te conheçam o poder do teu amor, o poder da tua infinita misericórdia, amém, sobre o mundo. Em nome de Jesus nós clamamos, amém. Amém. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Nós dizemos aos céus agora, Senhor: cessem as águas. Amém. Cessem as águas. Que nesse momento todas as autoridades, Senhor, sejam revestidas, Senhor, de estratégias, de como vão fazer, Senhor, para trazer de volta a normalidade a esses ambientes que sofreram caos. O Senhor é o Deus especialista em tornar ambientes de caos, Senhor, um ambiente de vida, um ambiente de prosperidade. E por isso nós clamamos agora diante do teu trono, Senhor. Derrama, Senhor, sobre aquelas autoridades, Senhor, a sua sabedoria, Senhor, amém, de como conduzir, Senhor, toda a limpeza, Senhor, toda a
organização, a ordem sobre aquele lugar, Senhor. Que vidas, Senhor, sejam poupadas, Senhor, naquele lugar. E que a alegria, a prosperidade venha sobre aquela região novamente, Senhor. Sim, Pai. Nós estendemos agora as nossas mãos, Senhor, sobre os principados de pessoas que querem operar, Senhor, em meio ao caos, tentando tirar proveito, Senhor. Seja vendendo uma água, seja vendendo alguma coisa, Senhor. Que esse espírito seja agora aniquilado. Amém. E ao invés do coração dessas pessoas brotar um espírito, Senhor Jesus, de querer adquirir riquezas em meio ao caos, que venha brotar o seu amor e eles venham doar essas riquezas àqueles que precisam. No nome de Jesus, Pai. Amém. No nome de Jesus. Pai, como nos dias de Noé as águas subiram, e nós levantamos a nossa voz aos céus, e o Senhor deu-nos autoridade. Que as inundações, Senhor, nessas cidades, elas baixem, elas escoem. Que os céus sobre essas cidades retenham a chuva. E que venha um tempo, Senhor, de restauração, de reconstrução. Senhor, nós oramos também pelas autoridades federais, para que sejam ágeis no envio dos recursos do país, para o socorro, para a reconstrução até mesmo de algumas dessas cidades. Nós clamamos, Senhor, pelo nosso país. Poupa, Senhor, o teu povo. Poupa, Senhor, Minas Gerais. Poupa, Senhor, o Espírito Santo. E todas as cidades acometidas por essas tragédias. Nós clamamos, Senhor, e que haja o teu sim ao nosso clamor. É o que nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos descer. Vamos ministrar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos agora. Você pode sair do seu lugar enquanto nós adoramos ao Senhor. Vamos ministrar a Ele com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Se você quiser fazer o pagamento dos seus dízimos, suas ofertas, através de máquina de cartão, aqui à minha direita, à sua esquerda, você tem uma sala que você pode utilizar. Apropriado. Vem cá, campeão. Calma. Vamos estender nossas mãos, vamos orar por essa geração que Deus tem levantando nesse tempo, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos orar para que as ministrações que acontecem também lá no ambiente agora à noite, quando os professores lá se reúnem, que eles também possam ministrar o batismo no Espírito Santo. Fica quieto aí, ô campeão. Firme na rocha aí. Sim? Amém? Epa, legal. Orar e ministrar batismo no Espírito Santo sobre as crianças.
para que na infância elas já sejam cheias do Espírito. Amém. Estenda suas mãos, vamos abençoá-los, faça isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela vida desses pequeninos. Como o Senhor disse, dos tais é o reino dos céus. Nós abençoamos aquilo que você está fazendo sobre eles agora. E nós oramos, Pai, para que eles sejam guardados, para que a descendência deles seja preservada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora vocês vão sair devagarzinho, bem tranquilo. Cuidado com os pequeninos que estão aí no meio de vocês. Vamos lá. Eita Jesus. Crescer e multiplicar está funcionando. Bom, é bom rever muitos de vocês. Por onde vocês andavam? Gente, vocês tiraram férias de 6 meses? Hein? Poxa, Regina, você está preta, Regina. Preta de vergonha. Estivemos fora 2 semanas. E uma grande alegria poder rever alguns rostos de vocês. Rossini, encontrei ontem passeando com a sua amada. Eu perguntei logo, cadê os filhos? Estava com a vovó e eles estavam numa lua de mel, lá no Barra Shopping. Entreguei vocês, viu? Comprou presente? Comprou, né? É isso aí. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então, aos poucos, nós estamos retornando assim com as nossas atividades. Hoje tivemos a retomada da nossa escola bíblica. E quem esteve aqui hoje, quer dizer, a reunião de todas as escolas, né? Nesse período a gente está fazendo uma ação coletiva, né? De todos os ambientes. Escola bíblica, escola de discípulos, núcleo, enfim. E hoje Renan e Nelma ministraram sobre os fundamentos dessa casa, né? A história que nos trouxe até aqui, né? E lembrando daqueles tempos já bem passados, né? Onde num lugarzinho pequenininho, acho que nesse cantinho ali, onde tem a escada, reuniram-se 4 pessoas que começaram a crer naquilo que Deus estava para fazer. Meu sogro, minha sogra, Messias e Lloyd, Messias está aqui hoje, eu e Nelma, e ali começava uma história, e a gente já com 3 filhos pequenos, a história daquilo que inicialmente foi ministério, a Igreja Congregacional aqui de Inhoíba, e alguns anos depois, o começo do Ministério Terra Fértil. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós não estamos nem 1/3 da caminhada. Tem muita coisa para acontecer. 2 améns, mas tá bom, eu vou ficar feliz com isso. Diga para o seu vizinho, tem muita coisa que vai acontecer ainda. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio num Deus que é grande. Isso não é uma palavra retórica, não. Isso é uma verdade. Ele é um Deus grandioso. Ele criou a terra, Ele criou o universo. Ele criou as estrelas a bilhões de quilômetros de distância. É um Deus exagerado para gerar e construir. Esse Deus que é o nosso Deus hoje. Fiquei muito feliz e surpreso também nessa noite por poder ter aqui o privilégio da presença da minha irmã e do meu cunhado, né? Cláudio e Paulinho. Fique de pé, filhos, por favor. Isso. Fica de pé. Cláudia é minha irmã mais nova. E eles são discípulos lá
é da igreja de Nova Vida, em Duque de Caxias. Uma igreja que décadas atrás foi iniciada pelo meu pai, hoje com o Senhor. E eles continuaram e estão servindo ao Senhor lá, e cada um deles exercendo os seus ministérios. Deus abençoe Cláudia, Deus abençoe Paulinho, como a gente, há poucos dias atrás, estivemos juntos lá em Cabo Frio, num período de férias, e eles estavam conosco lá. E quando eu estava chegando, eles estavam chegando juntos, né? Então, muito feliz de estar com vocês aqui. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, a filha dela. Ana Cláudia foi morar no Chile, né? E então dá aquela distância, né? Mas enfim, a família é apostólica. Deus não nos dá filhos para que a gente retenha, mas para que os envie. É por isso que você está aqui. Você foi enviado por alguém. Eu queria chamar o Luca. Cadê o Luca? Luca, vem cá correndo, rápido. O Luca é filho de Dilza e Edson. Pode subir, sobe aqui, Luca. Luca está na Universidade Federal Fluminense. Ele faz pedagogia? Ok, pedagogia. E nessa próxima semana ele está seguindo para a Espanha, onde vai fazer um intercâmbio, né, cultural, enfim, para uma universidade lá numa cidade de Jaén, lá na Espanha. Eu falei para ele, Cláudio, que nosso avô era espanhol, né? Então, entendeu? Tu hablas espanhol, hombre? Poquito? Ok. You speak English too? Yes, I do. Yeah, good. Very good. Poliglota man. Ele é fluente em inglês, viu, gente? E a gente estava se arrastando ali, quer dizer, eu me arrastando ali, né, na sala, falando com ele em inglês, né? Depois eu falei assim, ok, stop English, português only. Bom, voltando ao assunto. Então a gente quer orar hoje para que Luca... cadê seus pais? Estão aí? Sua mãe está, né? Seu pai está de plantão hoje? Sim. Ok. Vem cá, mamãe. Vem cá, Dilza. 6 meses longe do filho. Oh, Jesus. As lágrimas estão descendo. Amém. Isso aí, mãe. Isso aí. Glória a Deus. Conversei com o Luca um pouco antes, né, que está num outro país, está numa outra cultura, sempre promove seus desafios, mas esses são desafios naturais. Dizia ele que o seu maior desafio é o seu testemunho como um cristão. E esse é o cerne da nossa intercessão por você nessa noite. Para que você permaneça firme em Deus. Para que você mostre àqueles que estarão convivendo com você lá na universidade que vale a pena servir a Cristo. Vale a pena ter pais que estão conectados juntos com esse propósito seu. E que esse tempo seja um tempo de acréscimos, né, ao ambiente acadêmico seu, mas também acréscimos à sua experiência como homem. E vai ter que lavar a sua roupa. Já? Legal, bom treino. Amém. Vamos orar aqui pelo Luca. Isso, faça isso. Obrigado, Pai. Pai, no poder do Teu nome, Senhor, nós tocamos a vida de Luca agora, juntamente com a sua mãe, e certamente seu pai Edson está conectado nesse mesmo ambiente. E nós te abençoamos, Luca, para que a tua viagem, a tua estadia seja repleta da manifestação de Deus em você e através de você, em meio a toda a comunidade daquela universidade. Que o teu testemunho possa fazer resplandecer a luz e a glória de Deus. Que o Senhor abra os olhos do teu entendimento,
para que você possa absorver todo o conhecimento que também nesses dias, nesses meses, serão agregados à sua vida. Nós te abençoamos como igreja, Luca. Declaramos que você vá e retorne em plena saúde, em plena paz e experimentando novos níveis de maturidade como homem e, acima de tudo, como filho de Deus. Nós te abençoamos e te cobrimos, juntamente com toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Luca. Deus te use na Espanha. Parabéns, Dilza. Amém. Obrigado. Deus é um Deus de aliança. E Deus tem prazer numa aliança que, uma vez estabelecida, permanece. Como, por exemplo, a aliança de casamento. Deus disse que é até que a morte os separe. Então, como talvez você já tenha ouvido por mim, ou talvez principalmente por Nelma, quando a gente casa, a gente na verdade morre, né? Porque é até a morte. E esse é o objetivo do casamento, através de uma aliança firmada, que não significa que ela não passe por momentos difíceis, mas são esses momentos também que Deus nos aprimora, que Deus afia. Não se afia uma faca com borracha, não se afia uma faca com madeira. Para se afiar uma faca, ela precisa de um material mais duro do que ela, mas ela sai muito melhor. E que Deus possa estar abençoando também nessa noite cada casamento aqui. Cada casal seja abençoado em nome de Jesus. Mas hoje eu quero chamar aqui um casal, que é o Edson e a Thaís, que estão completando 10 anos de casados nessa semana. E nós vamos orar por eles para uma renovação de aliança nessa noite. Amém? Glória a Deus. Cadê o... tá chegando ela aí. Vem. Isso. Oh, aleluia. Pensei que ela ia fazer uma estrelinha ali, né? Quase. Edson. Tá aí. Parece até o primeiro dia, né? Aleluia. Por que não? Ok. Glória a Deus. Vão fazer ou já fizeram? Eu não perguntei. Vão fazer ou já fizeram 10 anos? Fizeram na quarta 22. Ok, legal. Eu queria que vocês ficassem... Alguém ajuda aqui com o bebê? Ou eu posso ajudar? Pronto. Vou fazer esse sacrifício aqui. Legal. Você é testemunha, viu? Esqueci o nome dele. Arthur. Né? E ela? Alicia, isso. Arthur e Alicia, né? São testemunhas, né? Fiquem em frente um do outro. Isso. Lembra daquele dia? Olha para ela, olha para mim não, rapaz. Não vai dar certo, não. Deixa eu ficar aqui, aí vai ficar melhor. Isso. É como no dia, né? Vamos lá. Vamos começar com os homens. Pega aí a aliança. Isso. Estenda a mão para ele. Isso. Olhando para ela agora, filha. Diga, essa noite, nós estamos diante de Deus. E diante destas testemunhas. Onde eu reafirmo a minha aliança com você, Thaís. 10 anos se passaram. Cada tempo, cada momento, ao longo desses 10 anos, nos trouxe para esse dia. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você tem representado. E eu quero declarar que a nossa aliança permanece firme. Renovo hoje. Renovo hoje. Até que a morte nos separe. Ou que Cristo volte. Ou que Cristo volte.
estaremos juntos. Eu, você e os nossos filhos contemplaremos os feitos do Senhor. Em nome de Jesus. Edson, um dia... Posso falar isso? Eu vou falar, hein? Se der errado, depois vocês resolvem. Meus olhos brilharam quando eu te vi. E eu pensei, esse é o cara. Não deixa o orgulho entrar no teu coração não, tá? Ok, legal. E eu vi ali que Deus estava nisso. E hoje eu posso testemunhar que valeu a pena cada um desses 10 anos ao seu lado. E eu quero nessa noite. Pode chorar, fica à vontade. Eu continuo. Eu renovo nessa noite a minha aliança de casamento com você. Eu prometo diante de Deus sempre te honrar, te amar e cuidar de você, até que a morte nos separe ou que Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém. Pode beijar a noiva. Junte as suas mãos. Pode juntar. Pai, eu abençoo a vida desse casal e essa família que está diante dos nossos olhos. Que a tua boa mão, Senhor, seja com eles. Que eles sejam cúmplices, Senhor, um do outro, nessa caminhada dois. Que o teu Espírito, Senhor, os aperfeiçoe. Que o Senhor os ensine, Senhor, a paciência, a tolerância. Que o Senhor faça crescer dentro deles o amor, a paixão, em primeiro lugar por você, Deus. E certamente esse amor, essa paixão vai crescer um para com o outro. Nós os abençoamos nessa noite e os enviamos para mais 10 anos de uma vida a dois, cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns, Thaís. Amém, velho. Deixa eu pensar aí, querido. Amém. Vamos lá. Amém. Bom, hoje nós temos muitas visitas conosco, né? Ah, sim, eu preciso fazer esse aviso. Aqueles que desejam fazer parte do Teatro Resposta, ok? Que hoje é liderado pelo casal Daiane e Daniel, que procurem eles para poderem fazer parte, né? Mas não só na área de representação, mas aqueles que são costureiras, ou desenhistas, aqueles que já atuam com maquiagem, ou figurinistas, enfim, essas áreas que envolvem todo esse ambiente do teatro, que é uma dos ambientes das artes, né, que a gente aqui em Terra Fértil faz funcionar, e é um ministério que tem abençoado não apenas essa casa, mas muitos outros lugares, onde essa equipe, que sempre está se renovando também, se aperfeiçoando, estão presentes. E creio que esse ano, agora de 2020, nós estaremos abrindo aqui uma escola de teatro, né? Onde eles serão aí os responsáveis para os ministérios que querem entrar e conhecer esse ambiente. Então procurem a Daiane e o Daniel. E também o pastor Paulo e a pastora Viviane estão aqui solicitando que nessa próxima sexta-feira, é essa sexta agora? Não, é outra, né? É ok. Sem ser essa sexta, a seguinte, dia 7 de fevereiro, às 20 horas,
todos os líderes de célula de casais, ok? Todos aqueles que lideram célula de casais, que venham para esse encontro, sexta-feira, 20 horas, dia 7 de fevereiro, anotem aí no seu telefone, na sua agenda, para um tempo onde vocês vão estar aqui num ambiente que eles querem, como líderes agora da rede de casais, estarem junto com vocês, ouvindo as demandas também das células, através de vocês. E procurem a Paulo e Viviane, porque é necessário você se inscrever. Haverá um coffee break, enfim, alguma parte aí para uma confraternização. Então, dia 7/2, 20 horas, líderes de célula da rede de casais, encontro com os pastores Paulo e Viviane. Ok? Fechado? Glória a Deus. Meu querido pastor Daniel, pode subir aqui, minha amada, é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui pastor Daniel, a pastora Simone está aqui com a gente também. Eles são pastores lá do Ministério Terra Fértil em Guaratiba, e eu convidei Daniel hoje para estar ministrando aqui, para a gente poder revê-lo, e aqueles que ainda não conhecem, poder conhecê-lo também. Deus use a tua vida, Daniel. Deus abençoe a tua casa. Miguel também está por aí, né? Aí, Miguel, o filhozinho está lá em cima. Quer falar alguma coisa, Simone? Tem certeza que você quer falar? Você fala bastante, Simone. Não, ok. Pastor Daniel, por favor. Graça e paz, boa noite a todos. Estava com saudade de estar aqui, de rever os irmãos, muitos amigos aqui, pessoas preciosas que eu amo, de verdade. Na verdade, hoje eu estava olhando para trás aqui, já fiz assim um cálculo médio aí, de quase 70% das pessoas presentes que eu ainda não conheço. Pessoas diferentes, muita gente diferente, muita gente nova, e talvez me conheçam, mas no olhar. Olhando aqui de cima eu já diminuí aí para uns 40%, não dá para ver o fundo, mas sempre uma honra, sempre uma alegria poder estar nessa casa, a casa que tem trazido os fundamentos para a minha vida também. Eu recebo muito desse lugar. Eu fui gerado ministerialmente em muitas áreas da minha vida nesse lugar, sentado onde você está, recebendo ministrações da parte do Senhor, através desse casal de pessoas que eu tenho assim um enorme orgulho de ser filho dessa casa. Já disse aos apóstolos, aos líderes, que meu maior orgulho de estar nesse lugar, minha maior, digamos que, nomenclatura, né? Talvez não seja a palavra ideal, mas a minha maior função nesse ministério é ser filho dessa casa. Eu recebo demais, a minha vida é muito abençoada, minha família é muito abençoada em ser filho desse lugar. Eu sou muito grato a Deus. Por um dia, estava contabilizando ali, mais ou menos uns 14 anos. 2006 eu cheguei aqui, e em 14 anos, 2 ciclos aí, e o Senhor tem feito coisas tremendas na minha vida, na minha casa, e eu louvo a Deus. E vim hoje nessa noite, pela primeira vez, talvez o Senhor não tenha se dado conta disso, mas eu tenho conta disso, já ministrei aqui algumas vezes, mas pela primeira vez com o pai na casa, e sim. No início, quando eu vi o carro ali fora, eu falei assim, meu Deus. Mas depois ficou tudo bem, está tudo certo. Mas quero, nessa noite, poder compartilhar daquilo que Deus tem falado através dessa proclamação. Quero dar continuidade. Lá no Correia, a gente, como o apóstolo falou, nós somos pastores locais lá na congregação,
Terra Fértil de Guaratiba, que fica localizada no Largo do Correia. E às quintas-feiras, se você não tem célula quinta-feira, você pode dar uma idazinha lá para visitar um dia, conhecer. A gente fez essa... Lá o culto é quinta, aqui é terça. As torres são em dias diferentes, justamente para gerar aí, às vezes os discípulos de lá vêm aqui na terça, e as nossas células, elas são terça. Então, o dia que você quiser conhecer, será muito bem-vindo. Domingo não, senão o apóstolo puxa a minha orelha, fica... Estou brincando. Mas, essa proclamação, né, ela, para mim, quando eu recebi, né, a gente já vinha, na verdade, gerando, sentindo, entendendo essa proclamação, né, que seria algo voltado para uma busca mais intensa, esse ambiente sobrenatural, esse fogo de Deus. E quando chegou essa proclamação, eu fiquei muito feliz, porque um tempo de fogo, um tempo onde o fogo vai arder continuamente no altar, onde o fogo vai arder no altar, é um tempo que vem para confrontar um tempo de frieza. Amém? Uma proclamação que fala de fogo, de um fogo que vem, não é uma proclamação onde a gente está todo mundo pegando fogo, aí vai vir mais fogo. Eu creio que essa palavra é uma palavra que Deus está trazendo para a sua igreja. Eu não estou falando, eu estava percebendo isso lá na região. As igrejas, até as igrejas mais tradicionais, estão com essa também, entendendo esse princípio, né, de proclamar o ano. E igrejas tradicionais falando o ano do mergulhar de Deus, o ano do... Tem uma lá, a Igreja Batista, esqueci o nome agora, mas bem do lado nosso lá, Monte Moriá, Igreja Batista Monte Moriá, o ano do avivamento, e várias igrejas proclamando isso, porque é um tempo de Deus para a igreja, né, esse ano, né, ano de 2020, um tempo onde Deus de fato, né, e por que essa proclamação? Porque Deus quer mudar essa realidade, uma realidade de frieza. E eu tenho falado para a igreja o seguinte, que a frieza, ela não acontece no estalar de dedos. A gente constrói a frieza. A gente vai vivendo um padrão de vida que vai estabelecendo frieza dentro de nós. Vai nos afastando, vai tocando a nossa vida, a nossa casa. Pessoas já não oram mais com a família. Pessoas já não jejuam mais em casa. Pessoas já não têm mais uma prática, eu estou falando em relação à família. Aí as pessoas já começam, você quer ver um ambiente onde a frieza se estabelece? Pessoas já não vêm mais nos cultos de oração, os cultos de ensino da palavra. Você quer ver o culto mais vazio nas igrejas? Não é que não, aqui fica sempre lotado, lá no Correia. São cultos em torre de intercessão. A frequência diminui muito. Eu sei que muita gente trabalha, tem seus compromissos, a gente respeita, só que muita gente não vem porque não está queimando mais. E é uma construção, você vai deixando de vir, porque quando a pessoa começa a estar lá, firme no primeiro amor, pegando fogo, ela vem quinta, ela vem terça, e se tiver um negócio 11 da noite ela vai, se tiver equipe do encontro, no apoio, e entra em tudo. A escola bíblica começa às 10, ela está aqui 9h30 no portão, já está aberto esse horário, mas já está ali, esperando, porque está sedento, está pegando fogo, só que a frieza ela é construída. Então, durante um tempo, as famílias foram construindo isso,
a igreja. E esse tempo é um tempo onde Deus está falando. Nós precisamos voltar a pegar fogo de novo. Nós precisamos se voltar para esse lugar. E isso vai ter que ser um caminho de novo de construção. A gente vai ter que voltar a fazer devocional na família. Por exemplo, todo mundo fala de propósito para o ano, objetivos para o ano, aonde você começa a sonhar, igual o Luca estava aqui, né? Eu vou para a Espanha, estou sonhando com isso. E eu não quero, um exemplo, né? Quanto tempo essa família está orando por esse propósito? Quanto tempo essa família está se reunindo? Não é para dizer assim, não, eu estou orando, aí a pessoa está pensando, não, se reunir com a família, vamos orar por esse propósito. Quais são os seus objetivos para esse ano de 2020? O que você colocou diante de Deus? O que você intercedeu por aquilo que Deus vai fazer? Ou melhor, o que você está orando em família, buscando ao Senhor, para saber o que Ele tem para a sua família? Então, assim, eu estou falando de movimentos, de ser guiado pelo Espírito, mas as pessoas vão perdendo essa essência de orar ao Senhor, de se colocar diante de Deus, de construir uma vida de fogo. E a gente está falando de família, né? Eu nem apontei isso aqui, mas às vezes as pessoas querem que o culto pegue fogo, mas esse fogo tem que começar a pegar na sua casa. A gente precisa se reunir para jejuar junto, para orar junto, em casa. E construir isso. Esse ano a gente iniciou, tem duas coisas muito importantes. Queria que você já fosse abrindo lá o texto, porque eu tenho horário. E eu tenho algumas coisas que eu quero, que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. E sobre essa construção desse tempo de avivamento, Levítico capítulo 6, o texto que dá base a essa proclamação. Tem algumas coisas importantes que eu queria estar falando nessa noite, a partir do versículo 10, mas segura rapidinho. Então, essa construção tem duas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração em relação a essa construção. Porque se você for ver no altar que Elias estabelece para que venha fogo dos céus, a gente usa muito esse texto para falar de um altar pegando fogo. E se você for ver o altar que Elias, que o Senhor fez descer fogo, né, sobre aquele altar, onde Elias clamou aos céus. E a primeira coisa que Elias fez, né, foi uma coisa que Deus falou no meu coração, quando eu recebi essa palavra do apóstolo, é que nesse princípio do ano, nós precisaremos focar nisso. E eu tenho focado nisso na minha família, em casa, em relação à igreja, em relação à equipe ministerial, presbitério local, ministrado isso constantemente à igreja. A questão de, nesse tempo, nós começarmos a reparar o altar. Porque esse fogo para mim, e eu vou estar falando sobre isso hoje, esse fogo para mim é uma consequência. É algo mais do que certo, porque, como nós cantamos aqui, Ele é fogo. Isso não é suficiente para você? Amém? Ele é fogo. E Ele vem. Na verdade, Ele já está. É claro que de uma forma mais intensa, digamos como que a gente fala no meio do empreendedorismo, o hiperfoco. O nosso hiperfoco desse ano é pegar muito fogo. E nós estamos nesse caminho, amém? Essa palavra já está sobre nós, ela já está
na realidade sobrenatural já tem muita coisa acontecendo. Mas tem alguns posicionamentos que vai requerer de nós ajustes, ações. E uma das primeiras coisas que Deus tem falado no meu coração é isso: reparar esse altar, consertar algumas coisas que precisam ser ajustadas. A gente vai precisar movimentar algumas pedras. Obrigado, Renan, pelo amém. Porque falar de ajuste é sempre... mas eu não é o meu costume, né? As pessoas me conhecem como um pastor do amor. Mas eu recebi uma palavra do Ralph, na última vez que ele veio aqui, que Deus estava mudando a minha voz para uma voz de leão. E Deus tem me usado nessa área. Obviamente que sempre tínhamos essa atuação, mas nós precisamos, né, reparar o altar, olhar para realidades no meio do corpo de Cristo, né, que precisam ser ajustadas, olhar para a realidade dentro da nossa casa, realidades que a gente veio construindo e veio estabelecendo frieza. Porque o que estabelece frieza, meu irmão, é uma vida de pecado, é um desvio do propósito de Deus. Porque às vezes quando a gente fala em pecado assim, parece que é roubar, adultério, que são as coisas assim. Não, realidades que estão desentoando daquilo que a palavra diz, daquilo que o Senhor quer, daquilo que são os princípios do Senhor. E nesse tempo, o Senhor tem falado ao meu coração sobre restaurar o altar, porque o fogo é certo. Ele disse, é o ano onde o fogo vai arder no altar. Então esse é um tempo, o mês de janeiro tem sido intenso, a gente tem trabalhado muito nisso, em restaurar o altar. Queria que você olhasse para o texto. Versículo 10, o Senhor está falando para Arão, para os filhos de Arão, os sacerdotes, e trazendo para eles as leis, né, do sacerdócio, de como eles teriam que se posicionar diante do altar do Senhor. E no versículo 10 o Senhor diz assim: o sacerdote vestirá sua túnica. Podemos ler o 9, é um complemento. Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo no altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, diga túnica de linho, e calções de linho, diga também calções de linho, sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar mais limpo. Nesses dois versículos, capítulo 10, versículo 10, versículo 11, Deus está falando sobre uma veste, um tipo de vestimenta que o sacerdote teria que usar quando ele estivesse ministrando diante daquele altar, quando ele estivesse levando aquelas ofertas que iam pegar fogo. E a primeira coisa que Deus falou foi sobre uma roupa de linho. Eu estava lendo esse texto, meditando, o Espírito Santo falou no meu coração, eu fui olhar os significados de linho. Linho tem muitos significados na Bíblia. E ele fala de redenção,
ele fala de atos de justiça, mas teve um significado que eu gostei muito, e ele é um dos significados até de alguns ornamentos do tabernáculo, que são de linho, que simbolizam, que na verdade apontam para a pureza de Cristo. O linho fala de pureza. E tem algo, querido, que eu tenho buscado e eu tenho pregado sobre isso, e eu tenho lutado para estabelecer isso nos relacionamentos que eu tenho convivido. Pureza. É algo que parece muito simples, algo que parece muito, mas é algo muito poderoso para mim. Eu dou a isso um significado muito grande, e nós precisamos restaurar isso no meio da igreja. Pessoas que têm um coração puro, porque a gente está falando, a Bíblia fala que quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm a mão limpa e aqueles que têm um coração puro. E nós queremos subir esse lugar mais alto, o lugar onde está pegando fogo. Mas nós vamos precisar olhar para dentro do nosso coração nesse tempo. E olhar para dentro de nós e começar a julgar aonde não há pureza dentro de nós. Porque nesse tempo de frieza, a mentira se tornou normal. Nesse tempo de frieza, a deslealdade se tornou normal. Um comentário, simplesmente. Nesse tempo de frieza, até no meio das famílias, deslealdade, a infidelidade, a mentira. As pessoas falam uma da outra como se fosse algo tudo normal. As pessoas cheios de pensamentos. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa casa, com a mãe dessa casa principalmente, é pensar o melhor das pessoas. Parece que isso é uma matéria repetida, mas é algo que Deus tem falado ao meu coração, um foco nisso. Nós precisamos, o Senhor quer restaurar a pureza no meio da sua igreja. Pessoas confiáveis, pessoas que você pode contar, que você sabe que você vai virar as costas, que elas estão com você, quando perto ou longe. Pessoas que te amam. Por exemplo, quando eu sou uma pessoa muito... Eu aprendi também isso aqui. Eu amo abraçar pessoas. Eu aprendi com as irmãs da porta ali. Desde o iniciozinho daqui, quando eu cheguei aqui, há 14 anos atrás. E tem pessoas que ainda estão lá na porta. Hoje eu fui apertar a mão da irmã Creuza, cadê ela? Está aqui. Ela falou assim, não, cá. E quando eu abraço você, é de verdade. Parece que isso é tão simples. Mas a gente vem para cá, isso cura a gente, você sabia disso? Um abraço puro, verdadeiro, uma amizade, um relacionamento, uma igreja que se ama, uma igreja pura nos seus relacionamentos. Sabe por que pessoas não estão satisfeitas numa igreja ou em outra? Pela falta de pureza no coração. Porque às vezes houve uma coisa daqui, porque eu prego na igreja, né? Às vezes houve uma coisa na célula, houve uma coisa na escola, e tá falando de mim aí, ó. Só que a gente prega contra o pecado. A gente pega a Bíblia e vai tocar alguém, cara. Vai falar de alguém, então a gente vai ter que parar de pregar. Não estamos condenando ninguém, não. O Senhor está nos usando para ajudar a igreja, para direcionar a igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas sempre pensando e fazendo conclusões erradas. E a gente precisa alimentar isso dentro de nós, pureza, verdade.
Coisas tão simples, mas que isso vai trazer fogo. Pessoas limpas. Lá vem o príncipe desse mundo. E nada tem em mim. Está puro, está limpo. Amém, querido? Uma coisa que, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar essa dinâmica, porque, por exemplo, a gente está falando esse texto está falando de tirar cinzas, remover cinzas, realidades, porque cinza não pega fogo, cinza foi algo que pegou fogo, foi o resto de um fogo, o que restou de um fogo. E esse texto está falando de remover a cinza, de colocar uma roupa de pureza e de remover cinza, de remover realidades que hoje estabelecem essa frieza. De novo, eu vou repetir isso em alguns momentos. Nós vamos precisar construir isso. E esse texto está falando dessa construção. Começa em algo muito simples. Uma roupa, um coração puro. Agora você está com um coração puro. Então vamos agora retirar. Vamos começar a retirar aquilo que impede o Senhor de trazer fogo. Porque, por exemplo, eu faço churrasco. Não tem como. Não tem como estabelecer um novo... Quando você faz aquele churrasco, fica aquele do dia anterior. E aí você vai jogando carvão em cima. Chega uma hora, meu irmão, que você tem que tirar aquilo de lá. As churrasqueiras hoje já vêm com uma gaveta para remover isso. Porque precisa tirar. Porque isso atrapalha o fogo de Deus. E o que é isso? E às vezes a gente toca muito nisso. Não, mas eu não estou em prostituição. Às vezes, né? Porque tem muito pecado grotesco, sério, que tem se estabelecido no meio da igreja. Eu não estou falando da igreja local, estou falando do modo geral. Até porque eu não tenho nenhum tipo de convívio. Eu não vim aqui também para ficar apontando para ninguém. Se tem o pai da casa para trazer a palavra e direcionar. Porém, assim, tem muita coisa que a gente precisa começar a remover. Realidades. Pureza. Remover a cinza. Coisas que estão impedindo o fogo de Deus. Que às vezes, irmãos, pode ser o tratamento que você tem com a sua família. Me veio isso. Pessoas estúpidas dentro de casa, grosseiras, pessoas insensíveis. Tudo isso, a frieza vai estabelecendo um comportamento na gente, vai nos colocando totalmente diferente do que aquilo que a palavra diz. Pessoas que não têm amabilidade. Nós precisamos voltar, sabe o quê? Abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. A gente tem que voltar a olhar Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 17. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguimos fazer
de que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Isso aqui era o início do nosso discipulado. Há anos atrás a gente tocava isso aqui. Eram princípios básicos da fé cristã. Para gente, uma pessoa que está se iniciando na fé. Só que isso aqui é uma realidade, irmãos. Que nós precisamos olhar para isso aqui. O que disso aqui tem na minha casa? O que disso aqui tem no meu coração? O que disso aqui está influenciando o meu altar? E nós precisamos reparar o altar. Tirar essas coisas. Na verdade, complemento do texto, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas virtudes não tem lei. Nós precisamos trazer isso de volta para a nossa vida. Por quê? A gente está falando de uma vida cheia do Espírito. Só que uma vida cheia do Espírito vai refletir esses frutos. Porque vim para cá sapatear, lembra? Senhor, em teu nome eu curei, profetizei, sapateei, rodopiei. Mas cadê? Não te conheço. Você não produziu os frutos do meu Espírito. Cadê os frutos do meu Espírito? Cadê a mansidão? Cadê a bondade? Cadê a paz? Cadê a amabilidade? Cadê os frutos do Espírito? Pessoas que querem um fogo. Eu fui criado no meio pentecostal, e no meio pentecostal a gente é muito motivado a esse ambiente de busca de poder, que está totalmente correto, está ótimo. Só que ele precisa ter uma base, um fundamento. Você pega fogo aqui dentro da sua casa, precisa ser um ambiente onde a paz do Senhor reina naquele lugar. Você pega fogo nesse lugar. Irmãos, eu sei que isso é simples. Eu estou falando de coisas simples. Foi o apóstolo que trouxe essa palavra no ano passado, que a gente vai precisar de voltar para olhar para coisas simples. Estabelecer a paz do nosso lar. Estabelecer mansidão no nosso dia a dia. Bondade, amabilidade, fidelidade. A gente vai precisar restaurar isso. Porque são princípios muito básicos. Se você for olhar na caminhada do Senhor Jesus, você vai encontrar tudo isso aqui. Porque cada vez mais as pessoas estão as astúcias. As pessoas estão mais, parece que a gente focou muito de ser igual a serpente. Prudente como a serpente. O foco está só nesse. Eu tenho que ser prudente como a serpente. Porque Jesus falou isso. Mas se for ver, Jesus tinha um ladrão na equipe dele. Como é que Jesus tratava a Judas?
Como é que era o tratamento de Jesus com Judas? Até o último dia, até no dia da traição, a Bíblia diz que ele reclinou, beijou, aquele que me beijar, aquele que vai me trair. Então Jesus, será que Jesus estava de falsidade com ele? Não, porque tinha pureza no coração dele, tinha verdade. Porque a gente às vezes só manifesta esse fruto do Espírito com quem é legal com a gente. Isso não é ser igreja. Ser igreja tem vários tipos de problemas aqui, tem vários tipos de pessoa, tem vários tipos de caráter, tem várias... É a arca, e você lembra dessa mensagem. Está tudo junto e misturado. Sabe o que ele dizia? Estamos junto, misturado, embolado com Jesus. Nesse caso aí, é isso aí mesmo. Só que aí, é aqui que vem os frutos do Espírito para os nossos relacionamentos congregacionais. E a gente vai precisar restaurar aqui, ó, as pedras, as pessoas. E se amar, e se respeitar, e ser leal um ao outro. E cuidar disso aqui. Dentro da nossa casa, no meio ministerial. E o fogo é certo. É certo. É dado como certo. Amém, querido? Amém. Porque fogo a gente já aprendeu. O Senhor habita no meio da adoração do seu povo. Por quê? Se você for olhar, por exemplo, o ambiente que mais pegava fogo na Bíblia era o Éden. Eu sei que Atos tem um movimento. Mas, por exemplo, Atos o pessoal foi batizado com fogo lá, foi movezão. Só que lá no Éden, Adão estava junto com o cara que pega fogo. Sim ou não? Não falou? Os seus olhos são como chama de fogo e tal, e ele é fogo. O cara que pega fogo estava com Adão no jardim. Só que o que tinha no jardim? Pureza. O que tinha no jardim? Verdade. Uma vida plena em Deus. Uma vida linda, uma vida perfeita, uma vida com as coisas funcionando bem, uma família funcionando bem, o trabalho funcionando bem, o ministério funcionando bem, as coisas funcionando bem e andando com Ele ainda. Porque você pode estar vivendo com a tua família e andando com Ele, você pode estar trabalhando e andando com Ele, você pode estar fazendo o que você estiver fazendo e com Ele. Por quê? Porque dizem que o Senhor só ia no jardim de tardinha, naquele dia. Não é isso? Naquele dia Ele veio naquele momento. Mas eu acredito que seriam muito mais momentos. O Senhor é intenso, Ele gosta de se relacionar intensamente com a gente. Amém? Então, estava ali, cuidando das coisas, fazendo. Só que de repente vem o quê? A voz da serpente. E o grande problema é esse, irmãos. Quando a voz da serpente começa quando a gente começa a dar ouvido à voz da serpente, a pureza começa a sair de nós. A gente começa a entrar essa voz e ela começa a ser agradável. Esses dias eu estava meditando nisso, né? Porque quando Deus chega no jardim, Adão se escondeu da voz de Deus, teve medo da voz de Deus. Aí eu achei interessante que a voz da serpente, ela estava agradável, e a voz de Deus não. Ele se esconde da voz de Deus, mas está unido com Eva para ouvir a voz da serpente. Porque chega um momento que a gente vai se desviando dessa pureza, e a gente vai dando ouvido a mensagens no nosso coração, que começa a sair de nós, a frieza vai estabelecendo um afastamento tão grande da voz de Deus. E a gente vai ficando muito íntimo de outras vozes. O maior avivamento citado, o maior exemplo de avivamento era o Éden, até a voz da serpente.
Só que de repente, o homem começou a ouvir uma voz. E o que nós vamos precisar fazer nesse tempo? Entender aquilo que é influência da serpente na nossa vida. Das vozes. Que macularam o nosso caráter, o nosso coração. O que a gente se desviou de Deus nesse tempo? O que a gente se afastou de Deus? Parece que para se afastar de Deus tem que, né, a gente diz isso, tem que ir para o mundo. Não. O que a gente se afastou de Deus? Por que o fogo não vem mais? Por que a gente só pega fogo aqui? Por que a gente passa uma semana terrível? Por que as coisas não acontecem na nossa vida, não flui? Lembra do jardim? Uma família que vai, que rompe, o trabalho que flui, ministério que flui, as coisas que vão fluindo, vão acontecendo. Claro que não estou falando de facilidade, venha para Jesus e está tudo resolvido. Não, eu estou falando de trabalho que vai funcionando. As coisas vão se encaixando, vão fluindo. Então a gente precisa voltar, olhar para esse lugar do jardim, se distanciar da voz da serpente e se voltar à voz de Deus. O que eu me afastei da voz de Deus? Por quê? Porque Adão foi expulso do jardim. Ele não pôde mais habitar naquele lugar. Ele teve que ser convidado a se retirar. Expulso é muito agressivo. Foi convidado a se retirar. Mas o que nós, por exemplo, nós não. O segundo Adão nos recolocou nesse lugar. Nos trouxe de volta para essa realidade. Nos deu essa oportunidade de pisar hoje, né? Ele pisou na cabeça da serpente. Vai consumar isso. Mas ele... E a cruz nos trouxe de volta para esse lugar. E a gente pode voltar para o Éden. E a gente pode ter um relacionamento com Ele na nossa casa. E a gente pode ter uma família top de linha. A gente pode ter uma vida, um ministério, uma família, um trabalho. A gente pode viver uma vida em harmonia. Viver o melhor de Deus, a vida abundante que Ele veio trazer. Que existia no Éden. Só que a gente vai precisar se afastar da voz da serpente e se olhar para o que Deus está falando. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Já vou me aprontando para concluir. Esse texto me chama muita atenção. Gênesis capítulo 28. No versículo 12 do texto que a gente estava lendo, Levítico capítulo 6, só por um minuto, nós já vamos ler. No versículo 12, o Senhor vai falar para Moisés, para dizer ao sacerdote o seguinte: que os sacerdotes teriam que todo dia pela manhã trazer lenha. Primeiro ele vestiria uma roupa pura, de pureza. Depois ele iria remover as cinzas. E agora sim, todos os dias pela manhã ele ia precisar trazer lenha. E o que isso fala para você? A gente está reconstruindo o altar. A gente está reconstruindo uma vida que pega fogo. E a gente está falando de princípios, de retirada, daquilo que é influência da serpente, daquilo que é impuro no nosso coração.
E agora a gente está falando o seguinte, sobre algo que a gente vai ter que fazer também, que é trazer lenha, que é trazer combustível para esse fogo. Porque o fogo vem, tá certo o fogo, gente. Se a gente seguir a construção do que ele disse, se a gente seguir o passo a passo do que ele disse, o fogo é certo, é garantido. Terceira vez que eu repito isso. Tá tudo certo, gente. É só a gente entrar na dinâmica dele, que é uma dinâmica de coração puro, remover as cinzas. E agora, a gente precisa trazer a lenha. Todo dia pela manhã trazer a lenha. Fala de quê para você? Devocional. Invocar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Se dedicar ao Senhor. Parece que quando a gente fala disso, a primeira coisa que a gente pensa é no tempo. Porque, poxa, eu já tenho uma vida tão corrida. Eu já faço tanta coisa. Como é que eu vou ter tempo para isso? Como é que eu vou fazer isso? E eu não estou falando, irmãos, de orar enquanto dirige. Eu não estou falando de parar de comer coisas. Porque a gente sempre fala de jejum. Você quer ver uma coisa? Fazer um jejum de falar a verdade. Caramba, parece tão... Fazer um jejum de ter um ano de lealdade. Tomara que isso impregne nos nossos hábitos, a gente se torne isso. Porque a gente às vezes pensa no jejum de comida, aí a gente para de comer, mas continua com o coração impuro, pensando que é mal. E nós precisamos se voltar para o lugar do devocional, matar a vontade da nossa carne. Que aqui os frutos da carne seriam inveja, ira, ciúme, discórdia, dissensão, facções. Sabe aquele sentimento que às vezes a gente sente assim, não vou lá não, fulano está lá. Facção. Aquele pessoal. Aquele pessoal que senta aqui no lado direito. Tem um pessoal que senta aqui, não tem? Aí tem um pessoal que senta lá. Não estou dizendo isso é facção, estou só descontraindo. E às vezes eu fico aqui, um negócio... O fogo ali é forte. No lado direito aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O pessoal já me olhou triste aqui, ó. Facção. Tô brincando. Mas às vezes surge isso. No meio da igreja, no meio das células. Quem é de Pedro, quem é de Apolo, quem é de... Não, estamos caminhando na eternidade para encontrar com Ele, para servir a Ele eternamente. Nós somos a família que o Senhor separou na terra para a gente se amar, para a gente se dedicar, para a gente viver relacionamentos intensos nesse lugar. Amém, querido? Puro, simples. Versículo 10. Jacó partiu de Berseba rumo a Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada, diga, uma escada apoiada na terra.
Diga assim: uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eu queria ganhar tempo. Eu vou pular alguns textos aqui. Versículo 15. O Senhor disse para Jacó: eu estou contigo, te guardarei em todo lugar onde fores, te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo que te prometi. Jacó acordou, do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão terrível é este lugar! Certamente não é outro lugar, senão a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Para mim, essa proclamação fala desse lugar, a porta dos céus. Para mim, essa proclamação fala de um tempo intenso, onde nós vamos ter que subir essa escada. Para mim, esse tempo de um fogo que arde no altar, é um tempo onde nós vamos ter que entender essa dinâmica dessa escada, que o seu topo é na terra, a escada de Jacó, o seu topo é na terra, e ela alcança os céus, e a gente vai precisar começar a subir esse lugar. Lembra que a gente está falando de construção? E agora eu estou falando de uma subida, de subir esse monte do Senhor, e a gente vai ter que subir esses degraus. A primeira coisa que, quando você começa a subir essas escadas, a primeira coisa que vai te confrontar é que você vai ter que ir abandonando realidades, porque o topo dessa escada é a terra, e tem coisas na terra que o nosso coração está muito agarrado, e para subir esse lugar a gente vai ter que soltar, dar um corte. E esse é o primeiro momento, e a gente vai precisar começar a subir. E Deus tem falado isso lá em casa. Meu Deus, tem algumas coisas acontecendo, e o Senhor vai começar a se revelar na tua casa. O que você precisa começar a se desconectar? O que você julga hoje de algo terreno que está te segurando de subir esse lugar? Mas quando você vai subindo os próximos degraus, e você rompe desse lugar da terra, e você vai subindo esse degrau, você começa a se deparar com outras realidades, porque ainda muito pequeno, mas começa a mudar a atmosfera. Conforme você vai subindo, você começa a ir mudando a atmosfera. E conforme você vai subindo, você começa a perceber uma voz. Quanto mais perto dos céus, mais você começa a conseguir ter um contato com a voz de Deus. Porque se desconectar da voz da serpente, se conectar com os céus, vai requerer da gente subir essa escada. Uma escada que vai nos levar para um outro nível.
de um relacionamento com o Senhor. Ela vai requerer algumas renúncias, renúncia com realidades que nos esfriam. Ela vai requerer de nós. Chega um momento na escada que a gente começa a cansar as nossas pernas. Quem já subiu escada aqui, lances de escadas? Você começa a cansar e sentir dores. Uma vez eu preguei sobre isso, que eu falei sobre isso até aqui mesmo, que a gente precisa ter fome, né? A fome é o nosso combustível. E às vezes quando a gente está doente, a gente tem que ir forçando a comida goela abaixo. Tem que obrigar a gente mesmo a comer. E chegam alguns momentos na subida dessa escada que você vai ter que perseverar. Por que eu estou falando aqui, queridos? Parece que a gente proclamou que o fogo vai arder no altar e amanhã está tudo pegando fogo. Não, a gente vai precisar subir, a gente vai precisar construir. Mas vai cansar no meio do caminho. Vai ter um momento que você diz, caramba, pegar fogo dá um maior trabalho, né, gente? Você vai doer a perna. Vai doer a perna, vai te dar vontade de voltar atrás. Mas quando a gente começa a subir, tem horas, irmãos, que já não depende mais de nós. O Senhor vem. Ele vê a intenção do nosso coração, a pureza, a boa intenção de querer mudar, de querer romper. E Ele vem, Ele dá força para a gente. E você vai subindo. Quando você vai chegando nesse lugar mais alto, a sua conexão com a voz de Deus, você começa a ouvir aquilo que está acontecendo no céu. Você começa a perceber o som do céu. Essa é a maior, ainda não é o ápice. Mas imagine você quando você começa a ouvir o que está sendo falado nos céus. O que está sendo gerado nos céus. Quando você começa no nível dessa escada, aonde o som dos céus começa a ecoar na sua vida, começa a ecoar na sua casa, começa a ecoar na vida dos seus filhos, começa a ecoar no seu ministério, começa a ecoar no seu trabalho, o som dos céus começa a ficar perceptível. Caramba, que nível da voz de Deus. E você vai subindo. E a voz de Deus fica... Tem pessoas que já não ouvem a voz de Deus. Já não sabem nem como é que é mais isso. Você está em casa e de repente o Senhor falar contigo. Eu não quero isso. Eu quero te levar para esse lugar. Eu quero fazer assim. Eu quero direcionar você. Eu estou curando você hoje. Eu estou transformando você nessa área. Eu estou libertando agora mesmo uma realidade dentro de você. Mas você tem um contato com a voz de Deus nesse nível, uma conexão com o Senhor nesse nível, da voz dele. Às vezes você lê um texto bíblico, era um versículo tão simples, mas Deus vai falando coisas assim imensas. Num textozinho que você está lá no teu devocional e lê um versículo, de repente você está esparramado no chão chorando, porque a voz dele está dentro de você, está ecoando dentro de você, está viva dentro de você. Um versículo, porque você está chegando nesse lugar, e de repente, queridos, vem um momento, o ápice, onde você não está somente ouvindo, você chega nesse lugar, e esse lugar passa a ser um lugar material, e você começa a tocar nesse lugar, você começa a pisar nesse lugar, você começa a viver nesse lugar, você começa a ver esse lugar,
no teu dia a dia de trabalho, aonde você estiver, você começa a ver isso. Você começa a ver a manifestação de Deus. Você começa a ouvir e ver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. O Senhor está vendo essa pessoa, foi Deus que enviou ela aqui. Eu vejo Deus nela. Está vendo aquela imagem ali, está vendo aquele programa que está passando. Hoje eu estava vendo um programa de televisão simples, uma música que eu nem vou cantar aqui, porque eu comecei a chorar. Não estou falando que é uma música ruim não, só o cantor que não é bom não. A mensagem foi tão forte que me impactou. Eu falei assim, caramba, Deus está falando comigo, preciso disso. Eu comecei a chorar. Você começa a perceber Deus. Não estou dizendo que Deus estava naquela música, mas uma mensagem forte dentro de mim. Deus começa a falar, Deus começa a se manifestar de uma forma em tudo que você vai fazendo, e Deus vai falando, e Deus vai se manifestando. Eu não estou dizendo que eu estou vivendo esse ápice aqui não, irmãos. Eu estou dizendo que esse tempo é um tempo que a gente vai precisar construir isso. Essa adoração do céu, que a gente, caramba, você começa a adorar na tua casa, e de repente essa adoração na tua casa e a adoração do céu estão conectadas, e você está percebendo o ambiente do céu. Mas para isso a gente precisa subir esse lugar. Eu queria pedir o pessoal do louvor para cá, para me ajudar, porque eu tenho uma prática de que tudo aquilo que eu almejo para a minha vida, eu preciso visualizar isso. Eu preciso enxergar isso como meu foco. Eu quero subir esse lugar. Eu queria nessa noite que você começasse a ver essas escadas. Eu queria te ajudar nessa noite. Pelo Espírito, que você fosse conduzido para se desligar da terra, de realidades. Eu não sei hoje, talvez durante essa ministração você pensou, o que está te conectando, te prendendo, te travando, te paralisando, impedindo esse fogo de Deus de chegar? Eu acredito que você se autoanalisou nessa noite. E nós temos um caminho pela frente. 2020 é um ano que nós vamos ter que subir muito alto o monte do Senhor. E eu creio que nós já estamos nessa caminhada. Nós não vamos começar a subir. Essa proclamação já está dentro de nós. O Senhor está nos conduzindo a esse lugar. E essa é uma noite de posicionamentos, de decisões, de submeter ao Senhor realidades. Nós vamos precisar trazer lenha, queridos. Um coração disponível a querer mais de Deus, a mudar. Feche os teus olhos. Fique de pé nessa noite. Quais são as realidades? Tá bom. Quais são as realidades?
O Senhor está nos convidando para subir. Veja esse lugar nessa noite. Suba esse lugar nessa noite. Abandone realidades que estão te prendendo, talvez mágoas, talvez falta de perdão. Sentimentos, abandone e suba com o Senhor nessa noite. Suba com o Senhor nessa noite. Ore a Ele nessa noite. Se coloque nesse lugar nessa noite. Julgue o teu coração nessa noite. Julgue o teu coração nessa noite. E suba. Não fique parado. Não fique parado triste, chateado. Não, anda, corra. Suba. Avance. Hoje é dia de nós trocarmos a veste. Hoje é dia de trocar as vestes. Trocar as vestes. O sacerdote colocou as vestes e ele mexeu com cinza. E quando a gente mexe com cinza, e cinza fala daquilo que já não é mais, a gente se suja. A roupa fica suja. A palavra mostra isso. A veste de linho ficou suja. E o sacerdote, ele não continua a fazer mais nada. Deus instrui, Deus diz: troca as vestes. Tira as vestes contaminadas de cinza e coloca outras vestes. É isso que o Senhor nos chama. Para nessa noite, juntos, nós vamos subir juntos. Eu vou repetir, nós vamos subir juntos. Diga: nenhuma unha ficará. Foi isso que Moisés disse para Faraó. Porque Faraó disse: deixa aqui essa geração mais jovem. E Moisés respondeu para Faraó: saiba de uma coisa, todos nós iremos, nenhuma unha ficará. Não vai ficar nada. Não vai ficar nada ligado ao passado. Nós vamos viver juntos o novo de Deus. Erga as suas mãos e peça isso agora ao Senhor. Vamos lá. Senhor, nessa noite nós clamamos, Pai. Nós te pedimos vestes novas. Nós decidimos, Senhor, arrancar as vestes contaminadas da cinza. Arrancar as vestes contaminadas de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que compromete com o tempo novo que o Senhor nos propõe. E agora, pelo poder do teu nome, Senhor, nós proclamamos e decretamos sobre a nossa vida. E se você concorda com isso, diga amém. Diga: eu proclamo sobre a minha vida que toda vestimenta, todo revestimento que não está alinhado com o coração de Deus na minha vida, eu decido nesta noite arrancar e jogar fora. Eu me desapego nessa noite de toda cinza, de toda obra da carne. Eu quero, Senhor, viver pelo teu Espírito. Eu quero, Senhor,
Que a minha vida seja a expressão do fruto do Espírito. Pelo poder do Teu nome, Senhor, renova a minha forma de pensar. Pelo poder do Teu nome, Senhor, derrama o Teu fogo para consumir toda palha, tudo aquilo que interfere, Senhor, para que o fogo da Tua presença se acenda na minha vida. Marcos, você é bombeiro, você é um militar. Para que haja fogo tem que existir para que haja fogo tem que haver combustível, oxigênio e calor. Todo mundo aqui já fez churrasco alguma vez. E quando você pega as brasas, elas não estão quentes. Pega o carvão melhor, ele não está quente, ele está frio. Mas você tem um objetivo, você vai fazer o churrasco. Boa sugestão para esse fim de semana. Diga, nós vamos fazer o churrasco. Aleluia. Nós vamos sentir o cheiro da picanha. O povo já se animando. Você vai fazer um churrasco, Rocinho. Aí você pega aquele carvão, parece que o carvão está endemoniado, frio, mas tu fica ali. Tu joga álcool, tu joga óleo, tu faz isso, tu faz aquilo outro. Mas você tem o objetivo. Nós vamos queimar essa carne aqui hoje. Então você não desiste até que o fogo se acenda. Sim ou não, Paulinho? A gente não sai dali. A gente assopra, a gente pega o ventilador, põe em cima. A gente vai pro, entendeu? A gente vai pro radical. Sim ou não, Marcos? Vai. Por quê? Porque a gente quer experimentar aquele prazer, aquele momento delicioso. E quando nós temos essa força, essa impulsão, esse desejo, essa coragem, essa indesistência, se essa palavra existe, de ficar ali até o fogo se acender. E depois que o fogo se acende e você começa a sentir aquele calor, mas para isso acontecer, então houve combustível, o carvão, houve oxigênio. A palavra de Deus diz que Deus, quando criou o homem, Deus fez, soprou. E aquilo que estava morto, frio, começou a produzir vida. Deus continua soprando. E que o Espírito de Deus sopre sobre a tua vida nesse ano. O ano de 2020, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E que mais? E não se apagará. Não se apagará. Só que a gente vai ter que lidar com a cinza. Não tem como acender um fogo novo com cinza. Tem que tirar a cinza. Então a gente se suja. Pecado suja. Mas tem a graça de Deus que é maior do que o pecado. Filhinhos, João disse, o apóstolo João, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu digo para você, meu irmão, e terminando agora, não aceite a acusação do diabo. Não aceite a acusação do diabo. Ah, mas você isso, você aquilo outro. Decida viver um tempo novo. Nem o diabo pode te parar, porque quando alguém decide, eu vou viver esse tempo novo, Deus cola com você, meu amado. E você com Deus é maioria. E você vai prevalecer.
Mas a gente tem que ter coragem de encarar aquilo que o pastor Daniel nessa noite ministrou. Temos que encarar as nossas fraquezas, nossas debilidades. A gente não tem que ficar botando a culpa de ninguém, em ninguém. A gente tem que encarar. Eu é que pequei, Senhor. Tem que fazer como Davi. E a gente vai avançar para aquilo que Deus planejou, para aquilo que Deus propôs. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem quer viver esse tempo novo? Quem quer viver esse tempo novo de Deus? Então começa agora a pedir ao Senhor. Vamos lá, faça isso agora. Se você tem convicção, você está diante, veja, você está diante da churrasqueira onde você mesmo vai se alimentar. Mas você não pode desistir. Você não pode parar, tem que avançar, continua a soprar o vento. Daqui a pouco você vê um pequeno lugar aceso, e você vai colocando mais combustível ali, e de repente aquele fogo vai se alastrando, aquele lugar frio vai começando a ficar cheio de calor, e sobe para o alto um aroma, um cheiro da gordura queimada, e todo mundo que está ao redor começa a saber: tem algo acontecendo naquele lugar, tem um churrasco sendo feito naquele lugar. A tua vida, o cheiro, o perfume da presença de Deus vai atrair muita gente. Gente vai chegar perto da tua churrasqueira, entende? Gente vai chegar perto desse fogareiro que o Espírito de Deus está acendendo sobre a sua vida. E muitos virão e se alegrarão no Senhor. Diga: eu creio e recebo, Senhor. Diga a proclamação deste ano: o fogo arderá sobre o altar, não se apagará. É sobre a minha vida essa proclamação, e eu verei, Senhor, os frutos dessa manifestação, pelo poder do nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti nessa noite e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que o Senhor te conduza em paz. Eu abençoo a tua casa, a tua vida. Abençoo o teu retorno ao teu lar, a tua casa. Que você seja guardado pelo poder do nome do Senhor, e que você tenha uma semana cercada pela manifestação da presença do Senhor. Que haja um fogo aceso continuamente sobre você. Se você crê e recebe, diga: eu recebo, Senhor, e assim será sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe pastor Daniel, pastora Simone, pela vida de vocês. Deus abençoe o Ministério Terra Fértil lá em Guaratiba. Vai em paz, Deus é contigo, o Senhor te abençoe.